Irmãos, a paz do Senhor a todos, né? A boa noite. Glórias a Deus, né? Senhor Jesus que nos dá vitória. E eu quero, irmãos, deixar aqui uma breve palavra. Pretendo não me estender muito. Algumas semanas atrás, eu estava já preparando uma mensagem para esse dia e eu ia falar sobre a graça. Até pedi o Maico para preparar um hino sobre a graça, pedi o Carlos no dia anteriormente, aí nós íamos cantar hino que falasse sobre a graça, porque a graça, irmãos, todo cristão tem que entender profundamente o que é a graça. Graça de Deus, o favor imerecido. E já estava tudo pronto para falarmos sobre a graça. Só que, irmãos, aí Deus me deu uma outra palavra, né? E nós vamos meditá-la nessa noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, que o Maico colocasse aí, por favor. Jeremias, capítulo 17. Glória a Deus. Interessante o pastor falar sobre anestesia, né? Que eu lembro quando eu fui operar o coração e o anestesista só falou assim comigo: por que você está aqui? Quando eu abri a boca para falar com ele, ele já tinha cortado o meu pulso, já tinha aplicado. Eu não falei nenhuma palavra com ele. Já estava em outra vida, dormindo. É muito rápido, né? E você só acorda depois de algumas horas. E é só Deus é que sabe dali o que acontece, né? Se você não voltar, você morreu dormindo, né? Não sentiu nada. Muito interessante. Irmãos, Jeremias capítulo 17. O versículo nós vamos ler a partir do versículo 5. Jeremias capítulo 17, versículo 5, que diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e, no ano da sequidão, não se perturba e nem deixa de dar fruto. Esse versículo, ele é semelhante também ao Salmo de número 1, versículo 3, que todos conhecem, né? Coloca o Salmo número 1 para você ver, o versículo 3, como ele é bem parecido. É como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, glória a Deus. A pergunta que eu gostaria de fazer para mim mesmo e para você nessa noite é: que tipo de árvore você é? Você poderia se perguntar: que tipo de árvore eu sou? Muitas pessoas já pregaram sobre a árvore. A pastora Beth mesmo pregou recentemente, né, pastora? Sobre a árvore. E a Bíblia nos compara como uma árvore. O próprio Jesus se comparou como uma árvore, quando ele disse o quê? Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Então a Bíblia nos compara com muitas coisas, como árvore, como vaso.
E você pode observar que ela nos compara com coisas úteis. Coisas úteis para os outros. É assim que Jesus, ele se comparou. O meu pai é o agricultor e eu sou a videira verdadeira. Irmãos, e nós comparados aqui no capítulo 17, e também no Salmo de número 1, como uma árvore. Mas uma árvore, primeiramente para ser árvore, ela primeiro recebe a sua semente, ela é regada, ela é tratada, ela cresce, até que ela se torna uma verdadeira árvore. Aí a gente então, olhando para aquela árvore, irmãos, a gente começa a pensar, o que fez dela aquela árvore? Por que ela está ali? Qual a sua finalidade? Por que ela não cai? Por que ela produz frutos? Ela produz sombra. Então, a primeira coisa, irmãos, que uma árvore tem que ter são as suas raízes firmes. Nós vemos no período das chuvas como cai a árvore. É só começar a ventar muito forte, nós vamos passando pelas ruas, pelos bairros, você vê a árvore caída em todos os lugares. E você observa que essas árvores têm raízes não muito profundas. As árvores caem porque elas não têm raízes profundas. Você passa ali na região hospitalar, ali onde era, por exemplo, o Extra, onde agora é o Açaí, Atacadista, tem uma árvore, tem várias árvores ali, irmãos, que uma delas, o tronco dela vai mais ou menos daqui, lá onde está a avó, Manuela. É enorme, é enorme. E é uma árvore centenária. Décadas e décadas já se passaram e aquela árvore continua firme naquele lugar. Porque as suas raízes estão bem profundas, as suas raízes estão bem fixadas na terra, e ela é uma árvore que tem raízes. E a pergunta que eu fiz é, que tipo de árvore você é? E eu pergunto a você, faço a seguinte pergunta, como estão as suas raízes? Será que você tem raízes profundas na sua vida? Será que você está realmente alicerçado na sua vida? Para quando vier, nós vamos passar alguns versículos e você ainda vai ver, para quando vier o tempo ruim, as tempestades, aquela árvore tem que aguentar toda aquela pressão. A raiz estendida até as águas. Olha o que está escrito em Jó, no capítulo 29, no versículo 19. Nós vemos algo tão interessante. Jó, capítulo 29, versículo 19. Glória a Deus. Que diz assim, as minhas raízes se estenderão até as águas, e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. A raízes estendida até as águas. A raiz procura as águas. E as águas, irmãos, são Cristo na nossa vida. Você tem que estar preso não ao nome e à placa da sua igreja, você não tem que estar preso ao seu pai, você não tem que estar preso à sua mãe, porque eles são cristãos há muitos anos, você tem que estar enraizado em Cristo Jesus. Quando alguém perguntar para você o que acontece com a sua vida, a sua resposta sempre será, como um pastor falou para aquela senhora, a senhora conhece Jesus, Ele é a nossa raiz, Ele é a nossa força, Ele está com você, é o nome de Jesus. É Ele que nós precisamos fincar as nossas raízes. Tem um hino muito antigo que fala o tio Sampaio. O senhor lembra, pastor? Tio Sampaio. O tio Sampaio, ele se lembra das suas raízes. E a pessoa, irmãos, ela não muda por nada, ela não se vende por nada, ela não troca nada da sua vida porque ela tem raízes profundas. Ela não aceita o suborno, ela não aceita trocar tudo que ela recebeu na sua vida
como ensino, como coisas boas da vida, porque ela tem raízes profundas. Então você é comparado a uma árvore. E nessa noite eu quero te dizer, você tem que estar buscando raízes profundas na sua vida. Porque os dias são maus, os dias são tenebrosos, mas você tem que estar firme na presença de Deus. Firmeza na tempestade. Vou pedir que volte lá o versículo 8 de Jeremias 17. Jeremias 17, o versículo 8, que diz assim, a segunda parte, quando diz assim, quando vem o calor, melhor, não vou ler do primeiro, porque ele vem como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. A árvore, irmãos, ela enraizada, ela aguenta todas as intempéries do tempo. Pode chover o dia inteiro, pode chover a noite inteira, mas a árvore está fincada no mesmo lugar. Pode ver um vendaval forte, mas aquela árvore balança de um lado, as suas folhas, algumas folhas podem até cair, mas ela fica firme, enraizada no solo. Eu olho assim para a nossa vida e fico pensando, não é a nossa vida assim? As tempestades, o calor, a doença, os problemas, a tristeza, as coisas que vêm para nos fazer tristes nesta vida. E eu te pergunto, como está a sua vida? Você é uma árvore que vai se deixar arrancada por um pequeno vento? Não pode nem bater nas suas costas, porque você já está tomando um susto. Às vezes o microfone cai no chão, faz aquele barulho, alguém vai, ai meu Deus, Jesus voltou, acho que eu estou ficando por aqui. Nós não podemos, irmãos, deixar que as intempéries venham afetar a nossa vida. Eu não estou dizendo que você não é humano. Sim, nós somos humanos. Nós vamos ficar tristes. Nós vamos ficar desapontados, nós vamos ter que passar por muitos caminhos difíceis, mas eu quero te dizer, você tem que continuar firme. Quando aquele vento passar e o dia raiar novamente, aquela árvore vai estar no mesmo lugar. As pessoas devem estar se perguntando assim, vem problema, vem dificuldade, e aquele crente continua no mesmo lugar. Vêm as lutas e ele continua no mesmo lugar. Satanás deve estar decepcionado conosco, irmãos. Glória a Deus. É porque ele tentou a primeira, ele tentou a segunda, ele vai continuar tentando, mas nós continuamos de pé na presença de Deus. Quantas acusações nós recebemos? Quantas perguntas vêm até nós? O pastor acabou de falar aqui, você está no hospital, o que aconteceu com a sua vida? Onde está o erro? Não há erro nenhum, não aconteceu nada, nós somos seres humanos. A única coisa que está acontecendo é que eu vou entrar por aquele lugar, mas eu vou sair novamente porque eu sou uma árvore fincada sobre as minhas raízes. É isso que faz a diferença na nossa vida. Nós vamos chorar uma perda. Nós vamos entristecer por um sofrimento qualquer na nossa vida. É a coisa mais natural você ter uma decepção na sua vida. Mas amanhã você limpa os seus olhos. E os dias têm estado tão bonitos, né, irmãos, nesse inverno. Um dia como hoje, o céu azul, aquele sol quente. Que dia lindo! O dia começa bonito, a noite já foi-se embora. A gente renova as nossas forças, o Senhor renova as nossas forças. Os dias ruins vão se passando e você permanece na presença do Senhor. Irmãos, então guarde isso no seu coração. Qualquer coisa pode acontecer conosco, não é que algo está dando errado. Não é que você está num caminho errado, não é que você fez algo talvez para merecer aquilo, mas Deus pode estar te provando. Até onde você pode suportar?
Como estão fincadas as suas raízes? Será que você não vai negá-lo? Será que o que você vai dizer para alguém? Então, guarde esse ponto aí. Finque as suas raízes. Mostre que você é uma pessoa firme na presença de Deus. Mostre que você vai passar por esse vale e você vai sair lá na frente e vai vencer essa tempestade. Porque nós estamos firmes no Senhor Jesus. Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa esperança. Ele é quem nos dá forças para prosseguir a cada dia. Irmãos, uma árvore, ela tem que produzir frutos. Você viu quando Jesus passou por uma figueira, e a Bíblia diz lá em Mateus 21 que Jesus teve fome, e ele se aproximou rapidamente, talvez eu vou encontrar algo ali para saciar a minha fome, e ele chega diante daquela figueira, e aquela figueira não tinha nada para oferecer a Jesus. Não tinha nada para oferecer a Jesus e a ninguém. Então, nós devemos entender que, comparados a uma árvore, a nossa vida tem que ter frutos, irmãos. Frutos para a glória de Deus. O crente, eu sempre aprendi isso desde a minha conversão, o crente que não trabalha, dá trabalho. Tem 40 anos que eu ouvi isso do meu pastor. O crente que não trabalha, dá trabalho. Você tem que trabalhar para a obra de Deus. Você tem que produzir frutos para a glória de Deus. O pastor falou aqui da missionária Andresa. Nós estamos aqui no conforto do ar-condicionado, mas pessoas agora atravessaram rios, passaram por lamas, passaram por lugares perigosos para produzir um fruto digno de arrependimento. E nós, o que nós estamos produzindo, alguém tem que encontrar sombra em nós. Alguém tem que encontrar fruto em nós. Ou nós não somos árvore. Coisa mais gostosa que tem. Uma vez eu fui, não me lembro mais onde foi, mas uma plantação de laranja serra d'água. Ai, irmãos, aquele pezinho pequeno assim, você só basta ter uma faca nas suas mãos. Que delícia! A laranja que eu mais gosto, eu acho que a maioria gosta, é a serra d'água. Mas como eu chupei laranja naquele dia, e os pés estavam repletos de laranja, era só estender a mão. Aquela árvore cumpriu a sua missão. E quando alguém chega perto de você, você tem algum fruto para oferecer? Você tem uma sombra para oferecer para essa pessoa? Você tem algo para entregar para essa pessoa? Olha o que a Bíblia diz, irmãos, até mesmo na velhice darão seus frutos. Salmo 92, versículo 14. Os frutos de uma árvore nunca cessam. E na nossa vida nunca podem cessar. Na velhice ainda darão os seus frutos. A pastora Maria Soares pregou aqui domingo passado, 81 anos, dando seus frutos para a glória de Deus. Ainda darão os seus frutos. E quais são esses frutos, irmãos? O fruto de uma árvore é para saciar alguém. Jesus estava com fome e não pôde ser saciado por aquela árvore. É quando alguém se aproxima de você e te conta um problema, te conta uma dificuldade. Aquela mulher preocupada no hospital encontrou no pastor uma árvore que deu fruto. E ele falou de Jesus para ela. Uma senhora, há poucos dias atrás, disse assim: moço, eu tenho fibromialgia. Meu corpo dói todo. Irmãos, eu não pergunto nada para ninguém. Quem conversa comigo, eu converso com as pessoas. Mas quem não conversa, às vezes fica difícil, né? Você dá só um bom dia, uma boa tarde, mas as pessoas entram dentro do meu carro e começam a contar os seus problemas, as suas dificuldades, a sua vida. E eu disse para ela: senhora, olha, a única coisa que eu posso dizer para a senhora, ela disse assim: os médicos dizem que não tem cura.
eu tomo tanto remédio, as dores até diminuem, mas é algo terrível que você nem imagina. A única coisa que eu poderia dizer para ela, eu disse: olha, senhora, eu vou colocar o seu nome na oração. E eu orei mesmo por ela. Coloquei o nome dela aqui, Dona Nair, se eu não me engano. E eu disse assim: somente Jesus, aquilo que o homem não pode, aquilo que os médicos não podem, Jesus pode te dar a cura. Ela disse assim: mas é isso que eu faço todos os dias, e eu chego na minha janela e vejo aquele dia tão lindo e eu peço a Ele. Eu disse: então continue pedindo, porque Ele disse que Ele pode nos atender. É isso que as pessoas estão esperando de nós, como uma árvore, como alguém que forneça para elas um fruto que alimente a sua alma, a sua vida. Aí nós olhamos para nós hoje e nós, no nosso conforto do nosso dia a dia, e no vai e vem das pessoas, no vai e vem das nossas atividades, nós ficamos pensando então, que fruto que eu estou dando para as pessoas? Como que as pessoas estão olhando para a minha vida e elas sentem o desejo de estar perto de mim, elas sentem o desejo porque elas vão ouvir de mim uma palavra edificadora. Isso é ser uma árvore. E é por isso que a Bíblia nos compara com essa árvore. Irmãos, e nós precisamos, como eu disse, nós precisamos a cada dia procurarmos ser uma pessoa útil para os nossos vizinhos, os nossos parentes, útil na igreja, aonde nós colocamos os nossos pés. O pastor Ronan falou aqui outro dia: eu sou um mecânico disfarçado de missionário. Não foi isso, pastor? Há um missionário disfarçado de mecânico, exatamente. E eu pensei na hora: eu também sou um missionário disfarçado de taxista. E é assim a nossa vida, irmãos. É só um disfarce, mas no fundo mesmo, nós queremos levar o amor de Deus para alguém. No fundo mesmo, nós queremos dar algo que está em nós para alguém. No fundo mesmo, nós queremos que essas pessoas olhem para nós e vejam em nós uma árvore que possa alimentar a vida delas. Os discípulos e a própria vida de Jesus foi o maior exemplo. Eles deram a sua vida. Eles não deram 10% da sua vida, eles deram toda a sua vida. Perderam a sua vida, o pastor Napoleão falou isso aqui quinta-feira. Morreram de forma muito triste. Perderam as suas vidas, mas lá no fundo do coração deles, eu tenho certeza que eles estavam dizendo assim: mas um fruto eu deixei naquele coração, um fruto eu deixei naquela casa, um fruto eu deixei naquela cidade. É assim, irmãos, e nós como igreja do Senhor, precisamos agora, nessa noite, colocarmos no nosso coração: meu Deus, que árvore eu tenho sido na sua presença. Quantas pessoas eu tenho atraído para a tua presença, quanto fruto eu tenho demonstrado na minha vida. E assim os dias vão se passando e a gente vai encontrando uma maneira de ajudar alguém. A gente vai encontrando uma maneira de levar o evangelho para alguém. Alguém está esperando alguma coisa de nós. Quando Jesus caminhou até aquela árvore com fome, ele queria receber alguma coisa. Quando alguém se aproxima de nós, irmãos, como aquela mulher olhou ali preocupada para o pastor, as pessoas olham para nós e você vê que aquela pessoa está esperando alguma coisa. Ela está esperando uma palavra de Deus para o coração dela. Ela está esperando uma resposta. E você tem na sua vida. Você tem esse fruto para entregar para essa pessoa. Porque você é uma árvore firme na presença de Deus. Você é uma árvore na presença do Senhor. Lá no seu trabalho, lá na sua casa, por onde você passa. Pense nisso nessa noite. E Deus vai te abençoar de uma maneira muito especial. Não me esqueço que o pastor colocou uma meta para nós este ano.
Até o fim do ano, você deve ganhar uma alma apenas para Jesus. Eu creio que você já tentou, convidou pessoas para vir ao culto, convidou pessoas a encontrar Jesus através da sua vida, mas não desanime, continue nesse propósito. Continue trabalhando, continue produzindo frutos. A Bíblia diz, quando as pessoas diziam assim, eu sou de Paulo, o outro dizia, eu sou de Apolo. Mas ele respondeu assim, resumindo, olha, ninguém é de ninguém, mas é Deus que dá o crescimento a todos. Às vezes você planta uma semente no coração de uma pessoa aqui, de um vizinho seu, de um parente, ele vai embora, ele some da sua vida, e depois de tantos anos você encontra aquela pessoa, ela te dá a paz do Senhor. Ela se converteu num outro lugar, numa outra cidade. E o mesmo acontece quando alguém já recebeu uma palavra num outro lugar, uma semente num outro lugar, e ela chega até nós e essa semente vai frutificar aqui. Mas não importa, irmão, se foi lá, se foi aqui, se foi a igreja A, a igreja B, o que importa é que aquela semente, ela produziu um fruto na vida daquela pessoa, e nós fomos instrumentos de Deus para isso. A coisa mais que nos deixa mais feliz é quando alguém fala que você foi um instrumento de Deus para a vida dele. Eu estou quase encerrando, disse que seria breve. Sexta-feira, eu pedi uma pizza lá em casa, na Tribo do Açaí. Aí o motoqueiro chegou, só que ele não tirou o capacete. E ele só colocou assim, e eu dei a ele algumas moedas de R$1 e falei com ele assim, pode conferir aí que o valor está correto. E eu não vi o rosto dele, ele disse assim, vindo de você, não preciso nem conferir, pastor. Eu falei, mas quem é você? Aí ele tirou o capacete, eu falei assim, você não lembra de mim? Você não lembra de mim lá da igreja quadrangular, do bairro São Paulo? Quantos anos? Quantos anos? E ficou, ele disse assim, irmãos, para a glória de Deus, e ficou na minha vida uma marca sua. Ficou na minha vida uma marca sua, do seu exemplo, da sua vida, eu não me esqueço até hoje. E se ele não falasse isso, eu nem sequer me lembraria dele. Irmãos, a nossa árvore tem que sair. Aí eu fui no posto Petrobras, no Trevo de Sabará. Tinha que calibrar os pneus. Aí o moço está escrito assim, pegue uma ficha lá no caixa. Aí eu fui lá no caixa pegar a ficha. Aí, lá é assim, tem uma cabine, fica tudo fechado, porque a pessoa está mexendo com dinheiro, fica tudo trancado, e um vidro escuro, você não vê nada. Aí eu cheguei assim, só coloco o dinheiro na portinha, vira a portinha para aí e pega a ficha. Aí eu falei, me dá uma ficha para calibrar o pneu. Aí o rapaz vai e fala de lá assim, pois não, pastor. Eu falei, meu Deus, eu disse, quem está aí? Ele disse, é o Marcão. Mas que Marcão? Eu não conheço o Marcão. Ai, meu Deus, eu não lembrava dele. Aí um rapaz que estava do lado falou assim, é um gordinho. Eu falei assim, ó, piorou, não lembro de nenhum Marcão gordinho. Irmãos, mas a nossa marca vai ficando pelo caminho. A nossa marca vai ficando pelo caminho e você vai encontrando pessoas, os anos vão se passando, você pensa que não, mas alguém está nos vigiando, alguém está nos olhando. E para encerrar, eu vi uma história de um pastor que foi até uma cidade, pregou o evangelho. Ali ele abriu uma igreja e ele começou a pregar, mas ninguém ia naquela igreja. Ninguém visitava aquela igreja. Passavam-se os dias e ninguém visitava aquela igreja. Mas ele continuava pregando, a igreja vazia, os cultos vazios, e ele pregava, e ele pregava. Passaram-se meses e ninguém visitava aquela igreja. Aí passaram-se alguns anos e ninguém visitava aquela igreja. Aí um dia ele desistiu. Ele arrumou as suas malas, comprou a passagem do trem e foi para a estação ferroviária.
E quando ele arrumou e falou, Senhor, agora não dá mais, quanto tempo eu estou aqui, eu preguei o evangelho, eu semeei a sua palavra, eu semeei a semente, eu preguei por essa cidade, eu convidei pessoas, mas a igreja está vazia. E aquele homem pegou as suas malas e foi para a estação do trem. E para sua surpresa, irmãos, ele estava lá de costas esperando o trem ali estacionar para ele embarcar. E quando ele olha para trás, dezenas de pessoas estavam atrás daquele homem e disseram para ele assim, em palavras resumidas, disseram para ele assim, nós não fomos na sua igreja, nós não frequentamos os cultos da sua igreja, mas nós conhecemos a sua vida, nós vimos os seus passos, nós vimos o seu testemunho, nós vimos você no supermercado, nós vimos você na padaria, nós vimos você pelas ruas e nós vimos que você é uma árvore que produz frutos e você é um homem de Deus e nós queremos te acompanhar. Glória a Deus! Ele desfez as suas malas e voltou para a igreja, porque aquelas pessoas viram naquele homem uma árvore que dava frutos. Você já viu que o pastor Geraldo é que sabe falar muito melhor do que eu. E vocês também, né? Mas algumas árvores dão um fruto muito rápido. Algumas árvores demoram um bom tempo para dar fruto. Não é assim, pastor Geraldo? Demora um bom tempo. Demoram meses para você colher aquele fruto. Mas o importante é que o fruto apareça. O importante é que ele venha saudável. O importante é que ele alimente alguém. Mas o importante é que aquela árvore não morra sem dar os seus frutos. O importante da árvore é o fruto. A coisa mais gostosa é quando você está andando num calor, fazendo uma caminhada, e de repente você encontra uma árvore frondosa, uma sombra para você se proteger do sol. Não é verdade? Glória a Deus, é exatamente. Jesus falando ali com a mulher, né, no poço, a mulher samaritana, mas a árvore estava ali. Glória a Deus. E a gente repousa debaixo da sombra daquela árvore e você se refresca. Aí você fala assim, essa árvore cumpriu a sua missão. É de dar a sombra. Aí você passa perto de uma árvore e você só vê galhos secos. Em outras palavras, você diria assim, não presta para nada. Não produz fruto. Não produz sombra. Para que essa árvore está aí? Primavera está chegando. Setembro é o mês da primavera. E a cidade já está cheia de árvores, lindas e frondosas. E hoje, encerrando, eu pergunto para você, que tipo de árvore você é? Que tipo de fruto você está produzindo? Que nessa noite, irmãos, nós possamos sair daqui. Muitas pessoas irão viajar nesse mês de julho, mês das férias, nos meses seguintes. Mas aonde você estiver, os nossos missionários estão hoje, né? O pastor orou aqui por eles, a Gleiciana e a Emily. Estava pensando outro dia, é um mês de férias. As nossas irmãs podiam estar passeando. Não que passear é errado, viu, irmãos? Amo passear. Que você deve passear também. Todos nós. Mas eu pensei assim, uma jovem como a Emily, de férias da escola, podia estar passeando, descansando numa praia, com a família, com os pais, mas ela está lá no sertão da Paraíba, sem água, com animais, como ela disse, peçonhentos, escorpiões, como ela disse também da última vez tinha tido, a Gleiciana também. Que amor dessas irmãs. Trocaram as suas férias pelo sertão da Paraíba para pregar o evangelho. Que coisa linda, irmãos. Elas são árvores frutíferas. E que nós possamos fazer o mesmo, de férias ou não, mas aonde nós estivermos, nós façamos a mesma coisa.
O Sérgio trocou as suas férias também, uma semana de férias, e foi para o interior da Bahia. O pastor irá lançar junto com a pastora a sua semente num outro país. São sementes, irmãos. E isso tudo se resume numa coisa: árvores. Pastor Ronan e a pastora Karine serão árvores no bairro Caiçara. É assim a nossa vida. Árvores ambulantes. Não existe no mundo, mas existe em nós. Somos árvores que mudamos de lugar, que produzimos vários frutos para a glória de Deus. É assim a nossa vida. E eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, que nós fizéssemos uma oração nesta hora. Jesus disse em João, no capítulo 15, toda árvore que estiver em mim, eu podo essa árvore para que ela produza mais frutos ainda. Mas aquela que não produz fruto, irmãos, o que Jesus falou? É cortada e lançada no fogo. Você quer ser uma árvore cortada e lançada no fogo? Ou deixa Jesus te podar? Deixa Jesus tirar aquele galho seco, aquelas folhas secas, aquele fruto que não está muito bom, fazer uma limpeza para que você produza frutos maravilhosos. E Jesus disse assim, lá em João 15 ainda, leia lá na sua casa, ele fala muito sobre essa árvore: aquele que estiver ligado em mim e eu estiver ligado nele, esse vai produzir muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Sem o agricultor nada podeis fazer. Então, ó Deus, que nessa noite, Senhor, nós nos colocamos na tua presença como um instrumento, como a Bíblia diz, como uma árvore, Senhor, e essa árvore precisa produzir a cada dia frutos. E nós permitimos nessa noite, Senhor, tira os galhos que não prestam, tira, Senhor, as folhas que estão secas e rega a nossa alma nessa noite, Senhor, para que nós possamos sair daqui e produzirmos para o nosso vizinho, para a nossa família, para onde nós passarmos, Senhor, nós venhamos produzir frutos dignos de arrependimento. Senhor, mas a tua palavra diz que essa árvore precisa estar com as suas raízes profundas, para quando vier a tempestade, ela não será abalada. Ah, Senhor, quantas pessoas ficaram pelo caminho, quantos irmãos ficaram pelo caminho, Senhor, porque não tiveram as suas raízes firmes no Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia deles. Mas de nós, Senhor, nós pedimos também, tenha misericórdia, para quando vier a luta, para quando vier as intempéries, Senhor, o calor, a chuva, os ventos, os vendavais, a nossa vida esteja alicerçada na presença do Senhor. E nada venha nos abalar, nada venha nos tirar da tua presença, em nome de Jesus. Glória a Deus. Firmes na presença do Senhor. Quando eu estava preparando essa palavra, eu lembrei do pastor Napoleão, que fala com a Laurinha, né? Lá na praia. Não é assim, pastor? Aonde você vai edificar a sua casa? Tem que ser na terra firme, né, papai? Porque na areia a água leva. Na areia é tudo destruído, mas na terra firme, você fica firme para sempre. Amém? Gostaria de aproveitar a oportunidade, você que está nos assistindo, e você que está aqui nessa noite, talvez você não conhece Jesus como seu Salvador. Se existe alguém que quer dizer assim: pastor, eu quero ser uma árvore também. Quero entregar a minha vida para Jesus e ser uma árvore também nesse pomar. Há alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão, nós gostaríamos de orar por você. Você que está nos assistindo, envie uma mensagem para nós. Vamos orar por você em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos,
Vamos orar agora novamente. Eu vou passar a palavra novamente ao pastor, em nome de Jesus. Querido Deus, eu te agradeço por essa oportunidade. Em nome de Jesus, que aonde nós estivermos, irmãos que estão viajando, os que ainda estão por viajar, os que ficarão aqui, não importa, Senhor, mas que a nossa vida seja um instrumento de bênçãos, aonde nós estivermos, para a glória do Teu nome. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Louvado seja o Teu nome, nós te agradecemos por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém.